Montar uma operação lucrativa e rentável para produtos de alto valor no mercado minúsculo, de nicho pequeno, pode parecer algo difícil ou praticamente impossível de ser feito, e no começo eu até achava que era. Mas depois de 5 anos de estruturação do negócio, a gente está hoje faturando mais de 10 vezes aquilo que faturava antes da minha chegada. Eu posso dizer que existe um caminho óbvio, não fácil, mas eu diria que até óbvio de ser seguido para alcançar essa prosperidade nos negócios. Esse vídeo é para você entender o que eu fiz para montar esse negócio lucrativo, rentável, próspero, tornar a concorrência praticamente irrelevante, sem precisar, de certa forma, me sacrificar diariamente, virar à noite por anos e anos, né? Não precisa desse nível de sacrifício, desde que você faça aquilo que é óbvio para alcançar essa prosperidade. Todo negócio funciona de uma maneira similar, então eu tenho certeza que algumas coisas que eu apliquei aqui podem ser aplicadas também para o teu negócio. Eu vou precisar evitar comentar alguns detalhes que eu acabei adotando, como faturamento ou até estratégias bem específicas, porque eu ainda estou nesse negócio, tenho ainda partes do mercado para alcançar, mas eu tenho certeza também que essa parte que eu vou evitar comentar abertamente, ela não vai de forma alguma prejudicar aí a compreensão, passar esse conteúdo, certamente tu vai tirar alguma coisa daqui. Para contextualizar melhor aqui, o que eu faço? Eu dirijo uma multinacional, o escritório de uma multinacional, de uma fabricante de equipamentos de alto valor que opera nas águas, debaixo da água, no mar, medindo ondas e correntes. Daí você vê o quão nichado e específico é esse tipo de produto. É uma operação então que desenvolve o mercado dessa fabricante internacional aqui no Brasil, trabalhando com vendas, suporte, desenvolvimento de mercado, promovendo a marca e a presença aqui no Brasil. Existe o CNPJ dessa empresa desde 2011. Anteriormente tinha uma pessoa que tirava pedidos, fazia algum tipo de ação, e a minha chegada em 2018 ela serviu para montar uma operação propriamente dita, montar um escritório, ter pessoas, mexer com suporte, manutenção, expandir e realmente se lançar para o mercado. Quando eu iniciei em 2018, eu tinha praticamente três, vamos dizer quatro coisas. Eu tinha um computador, eu tinha um objetivo ousado, um faturamento minúsculo e eu tinha muita vontade, muito desejo pessoal de me tornar um gestor e de construir um negócio de sucesso. Nesse momento eu estava trabalhando, instalando esses equipamentos que eu então iria representar. Então eu estava com a experiência prática, digamos assim, de uso, de noções de dificuldades, então eu tinha a vivência do mercado, trabalhei por 7 anos instalando, gerenciando esse tipo de projeto, e então eu acabei indo para essa parte da venda e da gestão, tendo essa experiência prévia de mercado. Por isso que eu digo que eu não comecei exatamente do zero, porque eu tinha essa experiência de mercado, mas quando a gente fala aqui de conhecimento em gestão ou vendas, eu nunca tinha vendido nada na minha vida, então nessa parte da venda e da gestão do negócio, de controlar um negócio especificamente nas minhas mãos, essa eu posso dizer que eu comecei praticamente do zero. Mas eu tinha um ativo muito importante. Esse ativo muito importante era a marca. A marca do produto que eu trabalho, ela é simplesmente incrível, então ela é bem reconhecida. Então eu via que o desafio era muito mais de desenvolver mercado, tornar as coisas viáveis, do que de construir a marca. Então existe a marca é bem conceituada, agora eu tinha que construir esse nível de consciência de marca aqui no Brasil. Indo agora para o que exatamente eu fiz, eu separei esse vídeo em 10 ações que eu acabei executando para construir esse negócio lucrativo sucesso, e eu duvido que não tenha uma que você possa daí pegar, absorver e aplicar para o seu atual momento no seu negócio. Primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei, eu dediquei muita energia para um processo de comunicação inicial. Assim como quando eu era cliente dessa marca, anteriormente à minha vinda, eu não me sentia muito próximo da pessoa que estava aqui atuando nessa marca antes da minha chegada, e eu entendi também que o público não se sentia muito próximo, não tinha muita proximidade, não tinha afinidade, não tinha relação de confiança com a pessoa que estava anteriormente aqui. Então eu entendi que num primeiro momento eu precisava me mostrar
para essas pessoas e começar a estabelecer um processo de confiança. Processo de confiança nas mais diversas questões ligadas ao uso desse equipamento, como questão técnica, científica, operacional, porque, vamos lá, não é um produto de baixo valor. E nesse primeiro processo, então, de comunicação, eu não só mandei e-mail ou liguei, como eu literalmente já viajei de norte a sul desse Brasil, visitando todo o público endereçável, claro que não 100%, mas boa parte dele, visitando presencialmente clientes ou não. Fui em várias empresas, universidades, centro de pesquisa, todo mundo que usa esse tipo de equipamento. Fui lá apertar a mão das pessoas, olhar no olho e contar um pouco sobre esse novo momento que a empresa estava passando e que eles tinham então uma pessoa, um líder, eu ali à frente dele, disponível para tratar dessas questões, a cara da marca no Brasil. Então, essa primeira ação de comunicação eu vi que foi muito bem sucedida, porque abriu as portas para tudo que fosse vir após esse momento inicial. Hoje eu entendo que uma das minhas maiores habilidades é passar confiança para as pessoas desde uma primeira interação. Naquela época eu não tinha tanta consciência disso, hoje eu tenho essa noção. Então, um produto de alto valor, um investimento que não se faz todo dia, é preciso ter essa relação de confiança para que os negócios fluam. E o que que eu faço? Qual que é o meu jeito? É muito natural isso, não tem nada forçado, mas eu entendi, por exemplo, que a habilidade de olhar nos olhos, a habilidade de ter uma postura firme, um aperto firme, uma postura firme em si, a habilidade de não subjugar ninguém, a habilidade de não ter medo ou vergonha de dizer que não sabe de algo, e acima de tudo, agir com transparência e verdade são coisas que naturalmente passam a confiança já desde uma primeira relação, e é assim que eu conquisto a confiança de uma forma natural, é a forma como eu fui ensinado, como eu ajo. Então, nesse processo de comunicação inicial, houve então essa exposição e essa passagem de confiança, essa relação de transparência e confiança desde o primeiro mês da minha chegada aqui na empresa. E a segunda ação, já linkada com essa primeira, foi de fato entender as reais dores dos usuários desses equipamentos aqui no Brasil e realmente agir para resolver essas dores. Como eu era desse mercado, eu já conhecia muito dessas dores, mas eu era um mercado, uma aplicação para esse equipamento. Existem várias outras aplicações, vários outros públicos, às vezes até para o mesmo equipamento. Então, nesse momento inicial de conversa com todo mundo, de passar essa confiança, eu também acabei buscando escutar muito sobre as principais dores, quais são os problemas, por que que ele não comprou o nosso equipamento aí na última compra dele, o que que tira o sono dele, enfim, realmente mergulhar um pouco no próprio usuário, na realidade dele, para entender, né, como é que eu poderia, por exemplo, resolver os problemas dessa pessoa e tornar a vida dele mais prática e fácil dentro desse universo de trabalho do uso dos nossos equipamentos. Essa sacada, ela não veio de uma forma espontânea, na verdade, eu estava já lendo muito sobre o assunto, né? Um livro que marcou muito para mim, recomendo muito, o Spin Selling, que fala sobre justamente essas vendas de alta complexidade, ouvindo muito podcast aí da Midtime, por exemplo, entendendo muito esse abordagem inicial, né, de como tu gerar valor para alguém através de tu, endereçar as dores que essa pessoa sente. Então eu estava consumindo muito conteúdo, me lançando, colocando aí o pé na estrada, batendo na porta das pessoas, conversando com elas, escutando o que elas estavam me dizendo e automaticamente entendendo o que eu tinha que fazer. Nem 100% das coisas que as pessoas falam a gente consegue resolver, nem tudo é a nossa vocação resolver, mas aquilo que está dentro do nosso controle realmente a gente deve fazer um esforço gigantesco para tentar aliviar essas dores quando tu vê que ela é bem comum aí entre várias pessoas falando, e por exemplo, várias empresas falando de uma mesma dor, a gente realmente tem que batalhar para resolver isso. Nesse processo dessas visitas, nesse processo de conversar e entender as dores, a sacada mais importante que a gente pode ter nesse momento, eu diria que duas sacadas. A primeira, a habilidade de fazer boas perguntas, saber aí fazer as perguntas e explorar, ir a fundo para a pessoa ir se abrindo cada vez mais. E a segunda, realmente, é ter essa empatia de entender, se colocar aí
com os sentimentos, na posição dessa pessoa e entender o que ela está falando. E aí dentro desse processo de resolver esses problemas, escutando e resolvendo, eu diria que levou uns 2 a 3 anos, né? Então não é nada da noite pro dia, levou 2 a 3 anos para mim, resolver, né? Eu escutei tudo no primeiro ano, eu diria que consegui ter a macrovisão do que eu tinha que fazer no primeiro ano e levou aí 2 a 3 para me montar toda a estrutura que eu precisava para endereçar essas dores que o pessoal ia comentando que tinha. Então, vamos lá, a habilidade de fazer boas perguntas e a empatia para entender as reais dores, o que tira o sono das pessoas e propor as soluções para endereçar essas dores. Essa foi a segunda ação que eu tomei aqui para montar um negócio próspero e lucrativo. A terceira ação que eu acabei executando aqui foi realmente mergulhar em formas de viabilizar o negócio. Realmente agir ativamente, assumir possíveis riscos aí para tornar um negócio viável, para dar viabilidade para os negócios. Em vários negócios que eu discutia, eu notava que muita gente queria seguir com a compra, mas questões comerciais, recursos, muitas vezes eram um problema. E dentro desse mercado, né, que eu trabalho, basicamente as condições comerciais elas são bem pouco amigáveis. A gente está falando aí de pagamento antecipado, 100% do valor, produtos importados, então e produtos que levam um bom tempo a ser fabricados. Então é bem desfavorável para um país subdesenvolvido, em que taxa de juros, importação, tudo isso é elevado e o câmbio é desvalorizado aí frente a um dólar. Então realmente entendi que havia algo na questão comercial a ser feito para tornar os negócios mais viáveis. Todo o foco era como é que eu posso tornar essa operação viável para o cliente e ao mesmo tempo reduzir riscos financeiros aqui para a minha operação. Ousadia demais me colocaria em muito risco e com eu conseguiria mais negócios. Se eu fechasse demais, eu perderia negócios e estaria seguro. Então existia aí uma área, uma linha em que eu podia trabalhar uma faixa de trabalho entre preço, condições e outras coisas que eu tenho feito, né? Essa é um pouco da parte que eu não abro aqui abertamente, porque é um pouco da minha vantagem competitiva. Então, realmente um olhar, um foco para tornar as coisas viáveis acabou, né, deslanchando várias vendas e tornou o negócio cada vez mais próspero. Bom, e a quarta ação que eu tomei aqui, ela diz muito sobre o líder, sobre o gestor, sobre a figura que lidera esse negócio. Então eu foquei aqui muito, mas muito mesmo, em me aperfeiçoar em gestão, vendas e liderança. O gestor, você, por exemplo, é a figura, é o líder, é o emblema da companhia. As pessoas que trabalham com você olham para você buscando uma inspiração, buscando um caminho, buscando um norte. É você que tem que dar o norte estratégico para a empresa tomar as decisões. Então você tem que estar realmente com a mente muito aberta. E eu foquei muito em melhorar a minha visão holística sobre negócios, né? Eu vim de uma área científica, eu fiz oceanografia, então nada a ver com marketing, administração, contabilidade, gestão financeira. E eu tive que desenvolver todo esse conhecimento para poder gerir o negócio. O que eu fiz aqui foi uma especialização em gestão de negócios. Existiam várias universidades aí para fazer, eu acabei escolhendo uma das melhores que tem, porque eu entendi que eu queria jogar um jogo de alto valor. Então eu escolhi fazer na Fundação Dom Cabral, depois pesquisa aí, que é uma faculdade, né, de pós-graduação, especialização, MBA de altíssimo valor. Eu fiz uma especialização em gestão de negócios, que me deu essa visão geral e macro sobre como funciona uma empresa. Eu também estudava aí por conta própria, lia livros e via vídeos e podcasts infinitos aí sobre vendas, né? Então, no negócio de vendas não tinha como eu não me especializar nisso. E lembra, eu nunca tinha vendido nada antes dessa experiência. E aí eu comecei a estudar vendas e comecei a entender que existem vários conteúdos sobre venda, mas nem todos relacionados àquilo que eu vendia. Por exemplo, vendas complexas, que levam um ano para acontecer, produto de alto valor, aí beirando US$ 100.000 muitas vezes. Então eu precisei estudar muito vendas, mas precisei filtrar um pouco o joio do trigo,
porque muito do que a gente conta na internet é sobre softwares, né? Ou sobre produtos de baixo valor. Então tive que construir uma mentalidade, entender as vendas, mas também focar e buscar o conteúdo nessas vendas de alto valor e alto ticket. E liderança é algo que eu não dava muita importância no primeiro momento, achava sinceramente um assunto meio chato. E depois que tu começa a entender o teu papel como líder numa empresa, quando tu começa a ver as pessoas contigo se desenvolverem, graças ao esforço das pessoas, mas também a forma como a gente cuida e guia essas pessoas, então eu comecei a amar, a me apaixonar nesse assunto de liderança e também me envolver, me especializar muito nisso. E hoje eu vejo que essa questão de se tornar o melhor líder possível e tornar as pessoas que estão com você a melhor versão delas, tudo isso vem dessa liderança, é o caminho praticamente infalível aí para construir esse negócio de sucesso, não só no curto prazo, como também duradouro. E a quinta ação que eu fiz aqui foi buscar um conselheiro. A gente precisa de conselhos. Essa vida do gestor, ela é solitária, muitas vezes, ainda mais um pequeno negócio em fase de construção, ela é solitária, muitas decisões para serem tomadas, muita incerteza em jogo, você não tem a rede de apoio, você está formando as pessoas ao teu redor ainda. Muitas vezes não é nem a pessoa certa que está contigo, como foi o meu caso no início do negócio. Então eu tive que buscar conselho externo. Encontrei um conselheiro com os mesmos valores que eu, que entendeu o meu negócio. Então a minha busca por um conselheiro, né, a ação é você buscar um conselheiro proativamente. Buscando um conselheiro, essa pessoa vai te guiar, vai te dar instruções, ela não vai falar o que você tem que fazer, mas ela vai fazer boas perguntas que muitas vezes a gente mesmo acaba encontrando as respostas. Ela vai expor o jogo, ela vai fazer a gente nós nos tornarmos a nossa melhor versão. A coisa que você precisa ter dentro desse trabalho de conselho, você tem que estar muito aberto, você tem que escutar aí os conselhos, filtrar os conselhos, não dá para simplesmente escutar esse conselho e sair executando. Você tem que filtrar esse conselho, absorver, colocar em prática, tirar os aprendizados e partir para uma segunda rodada de conselhos com os aprendizados. Então, há sabedoria em pedir o conselho, há sabedoria em encontrar um bom conselheiro e há sabedoria em escutar e usar a informação, usar os conselhos do conselheiro. Essa foi a minha quinta ação e eu hoje, né, mesmo que o negócio já tenha prosperado bem, né, um faturamento aí de 10 vezes o que era em 3 anos atrás a minha chegada, ainda assim eu mantenho o conselheiro comigo por conta dos próximos níveis que eu quero chegar e de entender o valor de ter um conselho sábio ao meu lado sempre que eu precisar ir para tomar as decisões difíceis. E a sexta ação que foi tomada aqui para montar esse negócio foi a coragem para mexer no time, a coragem de montar um time de valor e essa visão de fazer cada vez mais a minha equipe se desenvolver. O time inicial, ele era um bom time, foi bom para começar o negócio, mas conforme você vai avançando, tem pessoas que você não consegue engajar, e elas descolam dessa mentalidade, e então é hora de mexer. Aquela pessoa muitas vezes te trouxe do passo A para um passo B, e agora um passo C, às vezes mais longe, mais alto. Aquela pessoa não quer, não está pronta, ou não faz questão de chegar lá. E aí você tem que ter a coragem de mexer no time. Eu já tinha tomado uma decisão que eu ia mexer no meu time, mas eu levei 6 meses até executar essa ação. Tudo isso por falta de coragem. Tudo isso por tentar recuperar. No primeiro momento eu tentei recuperar, mas tem um momento quando você toma a decisão, já você vê que não tem mais saída, aí é preciso ter o passo de coragem. Eu levei 6 meses tentando criar essa coragem, com um clima de trabalho nem tão agradável, sabendo o que tinha que ser feito, mas a falta de coragem me deixou 6 meses aí imóvel com relação a essa mudança. Uma das coisas que fez eu tomar minha decisão foi uma imersão que eu fiz com o pessoal da Exped, né? A Exped é o centro de formação da XP e nessa formação, né, a formação
dela foi com o Guilherme Benchimol numa sessão de perguntas e respostas. E aí ele comentou muito sobre a coragem de mexer em time, bem no momento que eu estava ali sem essa coragem. E ele comentou algo muito interessante. Ele comentou algo do tipo: bom, na minha experiência da construção da XP, tive que demitir muita gente, tive que trocar muita gente, pessoas que começaram com ele. E um aprendizado que ele teve foi que quando a gente decide, não, essa pessoa não dá mais, ela tem que ser mudada. Nessa hora é a hora de mudar. Se você não muda agora, você tenta por um mês, dois, três, você às vezes não quer tomar essa ação porque vai acabar, pô, gera um transtorno interno, né? Você consome muito mais tempo seu. Ele comentou todas as vezes que eu demorei mais tempo que o necessário. No futuro eu acabei tirando aquela pessoa e o tempo que ela ficou provocou muito mais estragos, né? Ou deixamos de crescer mais do que se eu tivesse tirado antes. Então isso foi uma mensagem muito forte, muito clara. E depois dessa imersão eu comecei a me movimentar mais e tive a coragem de mudar. Eu mudei não só a pessoa, como a direção estratégica da empresa. A empresa estava fundamentada sobre uma certa estratégia e eu acabei mudando a estratégia, e aqui é onde eu não posso abrir abertamente também, mas eu acabei chamando uma outra pessoa para mudar o rumo da própria empresa. Então esse passo, essa ação é simplesmente, né, esse reforço de que é preciso ter coragem para mexer, coragem para mudar. Bom, a sétima ação que eu vou comentar aqui é algo que está muito dentro de mim e eu faço isso na minha vida pessoal, profissional. É ter essa visão clara de crescimento, de metas a cada ano, um pouco mais ousadas que a do ano anterior, e deixar isso muito claro para toda a equipe. Eu chamo isso de ter a clareza e expor continuamente para a nossa equipe aonde a gente quer chegar. Só que onde a gente quer chegar não é numa visão muito conservadora, é numa visão, pô, otimista, factível e sempre ascendente. Eu acredito que todos tenham algum sonho, alguma vontade de realizar algo. Não é possível que a gente não consiga ter, né, essa paixão, essa motivação por realizar algo grandioso. Então, isso sempre teve muito presente em mim e eu consegui transferir isso, né, para a parte profissional aqui para a empresa, mesmo que não seja a minha empresa, mas eu consigo trabalhar com a paixão, pegar esse negócio na minha mão e eu consigo ter essa visão de clareza de crescimento e expor para a minha equipe aonde a gente precisa chegar, quais são os próximos passos. Obviamente que tudo acontece de forma integrada, mas a direção norte, qual é o patamar de faturamento que a gente vai chegar, para quais mercados a gente pode atuar, isso acaba vindo do líder e a equipe vem agregando e vem somando, construindo junto esse grande sonho. E aí a gente torna clara essa informação, expõe para a equipe, chama eles junto para poder construir esse sonho junto e automaticamente você planta sonhos também no coração da sua equipe, você vê a sua equipe se desenvolver. Então você deixa claro para eles onde que eles estão chegando, onde eles podem chegar, como que a empresa está se desenvolvendo, crescendo. É praticamente difícil de entender alguma pessoa que não se motive com o resultado, com ver o resultado do seu crescimento, dinheiro entrando no seu bolso, a empresa faturando mais, crescendo mais. Isso demanda da gente, gestor, em ter transparência, em abrir números, por simplesmente abrir balanços, abrir DRS, abrir para nossos colaboradores e para nossa equipe e mostrar para eles o que está acontecendo, explicar para eles com calma. Então, essa clareza de explicar e dar essa instrução e chamar eles para construir um sonho, isso foi uma ação essencial para a gente chegar onde a gente chegou. E essa é uma busca meio incansável, inconstante. A gente chegou nesse patamar das 10 vezes o faturamento, só que já foi plantado um outro patamar de faturamento, um outro nível de ação que vai demandar novas ações, novos mercados, que vai demandar novos conhecimentos, novas pessoas, novas habilidades, e toda a equipe está ciente disso. E a equipe está junto, vendo que eles vão também crescer com tudo isso, vão ser bem recompensados constantemente, ano a ano, criação de metas, chama a equipe para construir isso junto e deixa tudo muito claro. A oitava ação tem muito a ver com coragem também.
E eu chamo essa ação do que a gente precisou fazer aqui foi doses de ousadia e passos de coragem para pensar fora da caixa. Teve momentos aqui que a gente teve que pensar muito fora da caixa. Teve momentos aqui, como foi essa mudança de estratégia, que eu tive que mexer nas pessoas e mudar o direcionamento estratégico. Foi um passo, eu diria que ousado. Tudo que foi executado aqui em passar parte da nossa empresa para uma terceirizada no outro estado. Teve muita ousadia, muito pensamento fora da caixa aqui. Então é preciso, seja nas soluções que você cria, nos mercados que você vai atuar, na forma como você vai organizar internamente a sua equipe, o seu negócio, é preciso ousadia. O conservadorismo também consegue te levar longe. Eu diria que na maior parte do tempo nós somos conservadores aqui. Tudo é muito calculado, os riscos são calculados, não incorremos em tantos riscos, mas tem certos momentos, talvez uma vez por ano, vamos dizer, que existe um passo largo de coragem que nos coloca no patamar superior. Um evento grandioso, um investimento grande que a gente fez ano passado também, nos colocou no outro patamar. São coisas, momentos, pelo menos uma por ano eu diria, tem que ter um passo largo de coragem, que é o que vai te dar uma impulsão para cima. No dia a dia, repito, a nossa visão aqui, né, ela é conservadora, é com os pés no chão firmes, mas de tempo em tempo dá um passo maior que a perna, porque é daí que vai vir um grande salto. Foi isso que eu acabei executando. Eu não diria que é o certo ou o errado. Tem pessoas que gostam de viver na ousadia, nesse espaço de coragem, e às vezes crescem muito mais rápido do que, por exemplo, a gente cresceu aqui. Mas pela minha própria filosofia de vida, pela forma como eu sou, né? A empresa tem muito o perfil do gestor, então eu acabo sendo mais conservador no dia a dia e de tempo em tempo, no mínimo uma vez por ano, um passo largo ousado de coragem que nos coloca no patamar superior. E dentro desse passo de coragem, uma coisa não pode faltar, que é dar liberdade para a própria equipe trazer essas ideias e executar, errar principalmente. Então, dentro desse espaço de coragem, a gente está arriscando, está tomando risco e não pode ser uma coisa que venha somente do gestor. A equipe tem que estar livre também para ver coisas diferentes e estar propondo, e aí certamente, né, colocando todo mundo para trocar uma ideia, sai aí uma dessas ações de coragem que a gente tem que fazer pelo menos uma vez por ano, tem que ter um salto ousado de coragem. A nona ação, já chegando no final, a nona ação ela é uma mistura do que a gente já viu anteriormente, que eu coloquei aqui separadamente porque isso é um estilo de vida, que é essa mentalidade de crescimento incansável e constante. A gente fica satisfeito com o resultado, é legal, mas antes mesmo de eu chegar nesse resultado das 10 vezes aí o meu faturamento, comparado com anterior à minha chegada, eu já estava pensando em como é que seria, por exemplo, 2 vezes isso. Agora a gente está nessa busca pelas 2 vezes, no caso 20 vezes esse faturamento, anterior à minha chegada. A gente não chegou lá ainda, mas eu já estou pensando o que a gente vai fazer depois, porque eu sei que a gente vai chegar. Com essa mentalidade, com tudo que a gente está fazendo, a gente vai acabar chegando. E eu já estou planejando, já estou pensando um pouco no próximo passo. Então já está em andamento o plano para a gente atingir essas 20 vezes o faturamento anterior à minha chegada. Só que eu já estou aqui articulando e pensando como é que vai ser 40 vezes, por exemplo, o faturamento. Isso é um estilo de vida. Isso a gente não aprende em faculdade, em lugar nenhum. É uma vontade contínua, constante e incansável de se desenvolver e de ter resultados cada vez melhores. Isso é muito doido porque o time começa também a entender essa mentalidade. Ele é recompensado por isso, ele vai se desenvolvendo cada vez mais. Quem não tem essa mentalidade automaticamente cai fora do jogo, seja com a gente tirando, seja com elas mesmas pedindo para sair. A pessoa que está nesse ambiente, todo mundo explodindo, querendo crescer e falando de próximo passo, e não, vou fazer o curso tal, eu vou me especializar, eu vou fazer isso. Quem não acompanha isso automaticamente cai fora do jogo, por vontade própria ou empurrado, chutado para fora, então ela acaba saindo. Por isso que ter essa mentalidade constante de crescimento incansável, ela é essencial para o gestor. Pelo menos para os gestores que querem ver a empresa crescendo, faturando mais, é imprescindível ter essa mentalidade. E a última ação
talvez ela não seja aplicada a todos, né? Mas eu coloquei aqui que uma das coisas que nos fizeram ter esse sucesso que a gente está tendo, nos mais diversos aspectos, é uma relação com os investidores e acionistas da empresa. Como eu comentei, é um negócio que não é do Diego, eu sou o gestor, eu tenho um board, eu tenho um C-level, né, a quem eu tenho que, a cada 3 meses, apresentar resultados, e eu preciso ter a confiança deles para todo esse sonho que eu estou criando, toda essa vontade, planos, projetos, mercados que eu quero entrar. Muitas coisas eu preciso de uma aprovação de investimento e eu preciso ter essa relação de confiança com os investidores e acionistas para que eu consiga executar o plano. De nada adianta eu ter planos mirabolantes se eu não tiver autonomia, recursos para poder executar esse plano. Eu entendi que em cada reunião que eu tinha com o board, eles queriam ter a segurança de que eles estavam lá fora do Brasil, né, olhando para cá, não, deixa que está sob controle, está na mão do Diego, está em casa. Então eles queriam ter essa confiança de que as coisas estavam sendo bem geridas. Eles queriam ter aí a segurança de que não haveria nenhum problema com fraude ou nenhum problema de contabilidade, nenhum problema de qualquer tipo. Eu consegui entender que eles queriam confiar na minha capacidade técnica de gestor, de vendedor, de líder. Eles queriam confiar que existia um plano a seguir. E para isso eu consegui então, né, fui me especializando, eu conseguia entender o que eles queriam, consegui mostrar resultados palpáveis e receber o apoio deles para das mais diversas ações que eu ia necessitando, que eu ia precisando, né, executar aí durante essa jornada. Então, essa boa relação com os investidores e acionistas, ela foi crucial aí para a gente chegar onde a gente chegou. De uma forma abrangente, creio que eu consegui passar exatamente aqui quais foram as 10 ações que fizeram eu construir esse negócio lucrativo e rentável, faturar aí praticamente 10 vezes mais, né, o que era faturado antes da minha chegada em 3 anos. Para mim foi um feito muito notável e conversando com outros empresários eu entendo que realmente é um feito notável. Acredito que consegui passar de uma forma bem abrangente as informações. Foi o caminho que eu fui aprendendo, desenvolvendo, errando. Não é fácil, não é simples, é preciso me especializar, é preciso aplicar, errar, se cercar de pessoas boas, enfim, foi o caminho que eu tomei e eu tenho certeza que qualquer um que vê essas 10 dicas pode pegar pelo menos uma e aplicar aí no seu negócio. Nem todas as dicas elas são aptas para o teu atual momento. Possivelmente você vai pegar a dica 1, a dica 2 ou a 3, porque a depender do nosso momento de empresa, a gente vai precisar executar uma coisa ou outra, mas eu diria que elas são aplicáveis a qualquer negócio que você tenha por aí. Então eu te desafio aí, ou sugiro a você a pegar no mínimo uma coisa, uma ação que eu falei aqui e aplicar no seu negócio, de acordo com o seu momento, com onde você está agora. Pega pelo menos uma. O ideal seria pegar 3, mas pega pelo menos uma ação e manda brasa por aí. Não esquece de comentar aqui nesse vídeo qual é essa ação que tu pegou. Cria esse comprometimento. Quando você escreve e se compromete, você tem muito mais chance de atingir ali o que você se propõe. Porque você cria um comprometimento por escrito e público. Isso tem um peso gigantesco. Então, escolhe no mínimo uma ação, escreve aqui no comentário qual é a ação que você vai se comprometer e vamos cair para dentro junto. Conta comigo aqui se precisar pedir um pouco, alguma dica ou algum conselho ou entender um pouco mais o que eu fiz aqui dentro dessas 10 ações. E lembro também de tu comentar aqui nesse vídeo o que tu achou desse conteúdo. Foi valioso? Gostou do que ouviu? Pretendo trazer muito mais coisa desse tipo. Então, por hora, né, fica aí com essas 10 ações que eu fiz para tornar essa empresa lucrativa e rentável e não vejo a hora de ver tu também tornar a tua empresa lucrativa, rentável, lucrar pra caramba. E é isso aí. Valeu, tamo junto, abraço.